Você sente as pernas pesadas no fim do dia? Seus pés ficam gelados mesmo quando o resto do corpo está quente? Aparece formigamento, cansaço ao caminhar ou aquela dor na panturrilha que melhora quando você para? Depois dos 60, muita gente chama tudo isso de má circulação. Só que existe um problema: má circulação não é uma única doença. Em alguns casos, o sangue arterial pode estar chegando com dificuldade aos pés e às pernas. Em outros, o problema está nas veias, que têm dificuldade para fazer o sangue voltar para o coração. E existem ainda situações em que o formigamento, a dor ou a fraqueza não vem da circulação, mas dos nervos, das articulações ou até da coluna. Hoje eu vou te mostrar os principais sinais que podem indicar problemas de circulação depois dos 60, como diferenciar alguns deles e quais mudanças precisam de avaliação rápida. E fica comigo porque existe um sinal que muita gente percebe no banho olhando para os próprios pés, mas coloca a culpa simplesmente na idade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Além dos 50. Vamos começar pelo sinal mais clássico de problema arterial nas pernas: dor ao caminhar que melhora quando você para. Imagine seu Carlos, 69 anos. Ele sai para andar no bairro e depois de alguns minutos começa a sentir aperto ou cãibra na panturrilha. Para diante de uma loja, descansa um pouco e a dor desaparece. Volta a andar e alguns minutos depois ela retorna. Esse padrão tem um nome: claudicação intermitente. Ele pode aparecer quando as artérias das pernas estão estreitadas e os músculos não recebem sangue suficiente durante o esforço. A American Heart Association destaca justamente esse sintoma. Ela destaca dor, cansaço, queimação ou cãibra nas pernas durante esforço, com melhora após o repouso. Este é o sintoma mais típico da doença arterial periférica. Entender isso é o primeiro passo para o cuidado. E aqui está o erro. Muita gente pensa, é minha idade, ou é meu joelho, e começa a caminhar cada vez menos. Só que, quando a dor aparece repetidamente no esforço e melhora com repouso, vale muito contar isso ao médico. Isso é ainda mais importante em quem tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, doença renal ou histórico de tabagismo, pois esses fatores aumentam significativamente o risco de você desenvolver a doença arterial periférica. Agora chegamos ao segundo sinal: um pé ficar mais frio do que o outro. Não é o frio normal do inverno. O alerta é perceber uma difference persistente entre os lados. Um pé pode ficar mais frio por fluxo arterial reduzido. A mesma condição causa mudanças na cor da pele. O pé pode parecer pálido, avermelhado ou até azulado. E aqui está o terceiro sinal, que muita gente percebe no banho: mudanças notáveis nos pelos e nas unhas. Com a redução prolongada do fluxo, pode ocorrer diminuição dos pelos e crescimento muito lento das unhas dos pés. Envelhecimento e genética interferem, mas quando vem com pé frio e dor ao caminhar, o sinal é de alerta vascular. Agora chegamos ao quarto sinal: ferida no pé, que demora demais para fechar no dedo, calcanhar ou tornozelo. Um machucado comum deveria cicatrizar normalmente. Se permanece aberto ou piora, pode haver falta de circulação. Isso é muito sério no diabetes. Às vezes a pessoa tem neuropatia e acaba sentindo muito menos dor nos pés. Ela pode machucar o dedo no sapato e não perceber. Quando olha, existe uma ferida maior. Cuide dos seus pés. Agora vem o quinto sinal: dormência, fraqueza ou formigamento. Mas atenção, esse sinal não é exclusivo. Problemas nos nervos ou na coluna também causam isso. Descubra a origem exata do seu sintoma. Agora chegamos a uma diferença crucial. Falamos de sangue com dificuldade de chegar pelas artérias. Mas existe outro problema: quando o sangue chega, mas tem dificuldade para voltar pelas veias. Os sinais mudam. Em vez de pé frio, surgem inchaço nos tornozelos, sensação de peso, varizes e piora no final do dia. Pela manhã, as pernas estão normais, mas após horas em pé, o tornozelo incha e as meias deixam marcas profundas. Inchaço nas duas pernas também pode ser por problemas cardíacos, renais, hepáticos ou até medicamentos. Atenção! Uma perna ficar de repente muito mais inchada, com dor e calor, pode ser trombose venosa profunda.
Outra gravidade é o pé mudar de cor subitamente e ficar muito frio ou doloroso. Isso exige atendimento rápido. E agora a pergunta: suas pernas doem quando você caminha ou pesam no fim do dia? Essa diferença é a chave. No próximo bloco veremos varizes, pele escurecida e por que cruzar as pernas pode ser um erro. Até lá! Agora vamos falar dos sinais mais comuns quando o problema está nas veias. Diferente das artérias que levam o sangue do coração para as pernas, as veias precisam fazer o caminho de volta. E elas trabalham contra a gravidade. Dentro delas existem pequenas válvulas que ajudam a impedir que o sangue volte para baixo. Quando essas válvulas começam a funcionar mal, parte do sangue pode se acumular nas pernas. É aí que surgem alguns sinais muito conhecidos. O primeiro é o inchaço nos tornozelos. E o sapato parece mais apertado. Esse inchaço pode piorar depois de muitas horas sentado ou em pé e melhorar quando a pessoa eleva as pernas. Isso pode acontecer em insuficiência venosa crônica, mas também existem outras causas de inchaço, por isso não devemos concluir apenas olhando para o tornozelo. O segundo sinal é aquela sensação de pernas pesadas. Algumas pessoas descrevem como se estivessem carregando pesos nos tornozelos. Outras sentem ardor, cansaço ou uma espécie de pressão dentro das pernas. Ficar muito tempo parado costuma piorar. Caminhar um pouco ou colocar as pernas para cima pode aliviar em alguns casos. O terceiro sinal são as varizes. Elas aparecem quando veias superficiais ficam dilatadas e tortuosas. Algumas são apenas uma questão estética, mas outras podem vir acompanhadas de dor, sensação de peso, coceira ou inchaço. E atenção, ter varizes não significa automaticamente que existe um problema grave de circulação. O médico precisa avaliar sintomas, extensão e outros fatores. Agora vem um sinal que muita gente olha no espelho e pensa que é apenas uma mancha da idade. A pele do tornozelo começando a ficar mais escura, principalmente numa tonalidade marrom. Quando existe insuficiência venosa crônica durante muito tempo, alterações na pele podem aparecer na parte inferior das pernas. A região também pode ficar ressecada, coçar ou desenvolver inflamação. E se o problema continuar avançando, podem aparecer feridas próximas aos tornozelos, especialmente na parte interna da perna. Essas úlceras venosas podem ser difíceis de cicatrizar e precisam de acompanhamento. Percebe a diferença? Na doença arterial também podem existir feridas que não cicatrizam, mas a localização, aparência, temperatura da pele e outros sinais ajudam o profissional a entender o que está acontecendo. Agora vamos acabar com um mito. Cruzar as pernas por alguns minutos não entope suas veias nem cria automaticamente varizes. O problema maior é ficar imóvel durante períodos muito longos. Imagine uma viagem de 6 horas de carro ou avião. Você praticamente não movimenta as pernas. Em pessoas com determinados fatores de risco, períodos prolongados de imobilidade podem aumentar o risco de formação de coágulos. Por isso, durante viagens longas, vale seguir orientações médicas sobre movimentação e prevenção, especialmente se você já teve trombose. E aqui está uma diferença importantíssima. Insuficiência venosa crônica costuma se desenvolver aos poucos, já uma trombose pode aparecer de forma mais repentina. Uma perna fica muito mais inchada que a outra, dolorida, quente e às vezes avermelhada. Esse quadro precisa ser avaliado rapidamente. E não fique massageando uma perna muito inchada sem saber a causa. Agora vamos falar do formigamento. Esse é provavelmente um dos sintomas mais mal interpretados. A pessoa sente os pés formigando e imediatamente diz: minha circulação está ruim. Só que formigamento pode ter várias causas. Diabetes pode danificar os nervos e provocar neuropatia periférica. Problemas na coluna podem comprimir nervos. Deficiência de algumas vitaminas, determinados medicamentos e outras doenças também podem causar dormência ou sensação de agulhadas. Então existe uma pergunta simples: o pé está apenas formigando ou existem outros sinais circulatórios junto? Ele fica frio, muda de cor, existe dor ao caminhar, há feridas que não cicatrizam? Ou, ao contrário, existe inchaço e peso no final do dia? O conjunto de sintomas importa muito mais do que uma sensação isolada. Agora chegamos às cãibras. Outra vez, muita gente culpa automaticamente a circulação. Cãibra pode acontecer por esforço muscular, alterações de eletrólitos, medicamentos e várias outras razões. A claudicação causada por doença arterial periférica geralmente tem um padrão específico. Aparece durante determinada quantidade de esforço e melhora quando a pessoa para.
Uma cãibra aleatória durante a madrugada não significa necessariamente que uma artéria está entupida. Outro sinal que merece atenção é fraqueza nas pernas. Se você percebe que está cada vez mais difícil caminhar, subir escadas ou manter equilíbrio, existem várias possibilidades. Pode haver perda muscular, problema neurológico, articular ou vascular. Novamente, não tente tratar tudo como circulação tomando chá ou suplemento. E falando em suplementos, cuidado com produtos que prometem afinar o sangue, desentupir as artérias ou fazer o sangue circular em 3 dias. Se existe uma obstrução arterial importante ou insuficiência venosa, nenhuma receita caseira substitui diagnóstico. E para quem já usa anticoagulante ou outros medicamentos, acrescentar produtos naturais sem orientação pode trazer problemas. Agora eu quero falar de quem tem diabetes, porque esse grupo precisa prestar atenção especial aos pés. Diabetes pode aumentar o risco de doença arterial e, ao mesmo tempo, diminuir a sensibilidade por causa da neuropatia. Essa combinação é perigosa: menos circulação e menos capacidade de perceber pequenos machucados. Por isso, examine os pés. Veja a sola entre os dedos e o calcanhar. Procure bolhas, cortes, mudança de colher e feridas. Se você não consegue enxergar a sola, peça ajuda ou use um espelho. Um machucado pequeno não deve ser ignorado quando existe diabetes ou circulação comprometida. Um machucado pequeno não deve ser ignorado quando existe diabetes ou circulação comprometida. E agora, chegamos a outro hábito muito comum depois dos 60. Passar praticamente o dia inteiro sentado. Isso não significa que ficar sentado cause sozinho toda a doença circulatória. Mas movimento ajuda o retorno venoso e faz a musculatura da panturrilha funcionar como uma espécie de bomba que empurra o sangue de volta para cima. Quando você passa horas sem movimentar as pernas, perde esse auxílio. Levantar algumas vezes ao longo do dia, caminhar pela casa e manter atividade física compatível com sua condição pode ajudar a saúde cardiovascular de várias maneiras. Quem já tem doença arterial periférica, inclusive, pode receber programas específicos de exercício como parte do tratamento. Mas atenção, meia de compressão não é solução universal. No próximo bloco, eu vou organizar os sinais mais importantes, mostrar quando procurar atendimento imediatamente e explicar o que realmente ajuda a proteger a circulação depois dos 60. Movimento, controle do diabetes, pressão, colesterol, cigarro, peso e cuidados com os pés. Agora vamos organizar os sinais que realmente merecem atenção e principalmente entender quando não é uma boa ideia esperar para ver se melhora sozinho. Se uma perna fica de repente muito mais inchada que a outra, dolorida, quente ou avermelhada, procure avaliação rapidamente. Isso pode acontecer em uma trombose venosa profunda. E se junto desse inchaço aparecer falta de ar repentina, dor no peito, sensação de desmaio ou dificuldade para respirar, procure atendimento de emergência. Um coágulo formado na perna pode se deslocar para os pulmões e provocar uma embolia pulmonar. Outro alerta importante acontece quando um pé ou uma perna fica subitamente muito fria, pálida, dolorosa, dormente ou perde força. Isso pode indicar uma interrupção importante do fluxo arterial e também é uma emergência. Não espere até o dia seguinte para ver se a cor volta ao normal. Agora existem sinais que costumam aparecer mais devagar, mas que também precisam de avaliação. Dor na panturrilha que aparece repetidamente durante a caminhada e melhora ao parar. Um pé constantemente mais frio que o outro. Feridas nos dedos, pés ou pernas que demoram para cicatrizar. Mudanças persistentes na cor da pele, inchaço frequente nos tornozelos, varizes acompanhadas de dor ou alterações na pele. Todos esses sinais podem ajudar o médico a decidir se precisa investigar artérias, veias ou outras causas. E como essa investigação é feita? Em alguns casos, o médico examina os pulsos dos pés, observa a temperatura e cor da pele e pode solicitar exames. Para a suspeita de doença arterial periférica, existe um teste chamado índice tornozelo braquial, que compara a pressão medida no tornozelo com a pressão do braço. Outros exames, como ultrassom vascular, podem ser utilizados dependendo do caso. Mas agora vamos para a parte que você consegue mudar. O primeiro passo para proteger a circulação é parar de fumar. O cigarro é um dos maiores fatores de risco para a doença arterial periférica e também aumenta muito o risco de infarto e AVC. Segundo, controle diabetes.
Glicose elevada por muito tempo pode danificar vasos sanguíneos e nervos. Quem tem diabetes precisa prestar ainda mais atenção aos pés, porque um pequeno ferimento pode passar percebido quando existe perda de sensibilidade. Terceiro, cuide da pressão e do colesterol. As mesmas placas que podem estreitar artérias do coração e do cérebro também podem atingir as artérias das pernas. Por isso, circulação não é apenas um assunto dos pés. Às vezes, uma doença arterial nas pernas é um sinal de que existe aterosclerose em outras partes do organismo. Quarto, movimente-se dentro das suas possibilidades. Caminhar faz a musculatura da panturrilha trabalhar e ajuda o retorno venoso. Em pessoas com doença arterial periférica, programas estruturados de caminhada podem inclusive fazer parte do tratamento. Mas se você sente dor importante durante o esforço ou tem alguma limitação, procure orientação para saber qual atividade é segura. Quinto, evite passar horas e horas completamente parado. Se você fica muito tempo sentado, levante periodicamente, movimente os tornozelos e caminhe um pouco quando puder. Isso é especialmente importante em viagens longas. Sexto, cuide do peso e da alimentação. Não existe comida capaz de desentupir as pernas de uma hora para outra. Mas um padrão alimentar saudável pode ajudar no controle do colesterol, diabetes, pressão e peso, que são fatores importantes para a saúde dos vasos. E existe um hábito simples que eu quero reforçar, principalmente para quem tem mais de 60 anos. Olhe para seus pés, não apenas quando doem. Observe a cor, a temperatura, as unhas, a pele e se existe alguma ferida. Quem tem diabetes deveria transformar isso em rotina. Agora, cuidado com receitas caseiras. Chá, alho, gengibre, limão ou qualquer outro alimento. Não substituem tratamento para trombose, doença arterial periférica ou insuficiência venosa. E não comece medicamentos para afinar o sangue por conta própria. Anticoagulantes e antiagregantes têm indicações específicas e também podem causar sangramentos. Também não use meia de compressão sem saber que tipo de problema circulatório você tem. Para algumas pessoas com insuficiência venosa, ela pode ajudar bastante. Para quem possui redução importante do fluxo arterial, compressão inadequada pode ser problemática. O tratamento precisa combinar com a causa. Então guarde uma forma simples de diferenciar os sinais: dor ao caminhar que melhora ao parar, pé frio e feridas difíceis de cicatrizar fazem pensar mais em circulação arterial. Pernas pesadas, tornozelos inchados e varizes fazem pensar mais em circulação venosa. Mas isso serve apenas como uma pista, não como diagnóstico. E formigamento sozinho? Não conclua que é circulação, pode ser nervo. Cãibra noturna também pode ter várias causas. Perna fraca pode ser músculo, coluna, nervos ou circulação. O corpo precisa ser avaliado como um conjunto. Se você percebeu alguma dessas mudanças, não tenha medo, mas também não normalize tudo dizendo é porque passei dos 60. Muitas condições circulatórias podem ser tratadas e controladas quando são identificadas. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que vive reclamando de pernas pesadas, pés frios ou dor para caminhar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no Além dos 50. E me conta nos comentários, qual desses sinais você percebe com mais frequência? Pés frios, pernas inchadas, formigamento, varizes ou dor ao caminhar? Um abraço e lembre-se, depois dos 60, prestar atenção às pernas também é uma forma de cuidar do coração e do cérebro.